Apareceu. Muito bem. Fala, Gabriel. Beleza, cara? Gabriel Vitorino. Você é de onde, Gabriel? Fala aí. Vou mutar aqui para não dar eco. Prontinho. Muito bem. Iniciamos aí. Infelizmente estou vendo uma compensação de brilho acontecendo. Deixa eu fechar essa janela aqui, talvez amenize isso. Para ficar uma coisa mais uniforme, né? Você chega um pouquinho para frente. São Paulo. Leme, São Paulo. Bacana, velho. Show demais mesmo. Semana passada tinha gente de Rondônia e de Mato Grosso do Sul aí acompanhando a live, foi bem bacana. No webinário de quarta-feira tinha gente do Brasil inteiro, Ceará, Curitiba, São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, foi muito doido também. Até a galera chegar demora um pouquinho, mas eu já avisei já mandei no grupo do Telegram que a live estava começando. E enquanto a galera vai chegando, eu vou fazer o seguinte, eu vou organizando o quadro aí, para começar falando de decomposição de vetores. Primeira coisa que é bom saber é o que é um vetor, né? Então vou definir rapidinho o que é um vetor. O que é um vetor? Uma pergunta boa de se fazer. O que é um vetor? O que é um vetor? Prontinho. Eu vou responder essa pergunta e após responder essa pergunta eu vou falar um pouquinho de trigonometria básica. Mas é basicão mesmo. Trigonometria básica. Trigonometria básica. É isso. Então, o grande lance agora, inicialmente, é falar que é um vetor, depois falar um pouquinho de trigonometria básica e deixa o pau quebrar, né? Aprender hoje. Eu creio que essa live hoje vai ser de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Vai ser uma live tão grande, tão extensa de 1h30, não, igual é o normal, é o tradicional. Sem mais delongas, vou começando, a live fica gravada, então muitas pessoas gostam de ver hoje, durante a tarde, no domingo, então bora lá. O que é um vetor? Perguntinha boa. Ah, professor, vetor é aquele mosquitinho que transmite uma doença, aquele agente transmissor de doença. Por exemplo, a Aedes aegypti é um vetor. Sim, isso é um vetor na biologia, né? Mas é muito louco a língua portuguesa, né? Uma mesma palavra tem vários significados. Vetor, na física, é uma reta que possui direção, sentido e módulo. Então, tem que saber disso, tá bom? Então, o que é um vetor? É uma reta, olha que simples, é uma reta que possui direção, sentido e módulo. É uma reta que possui direção, sentido e módulo. Então, agora tem que saber o quê? Diferenciar o que é direção, o que é sentido. Direção é uma reta. Por exemplo, se eu tenho 2 retas na horizontal, então pronto. 2 retas na vertical. Isso é a direção, é a reta. Vertical, horizontal, inclinada. Simples assim. É bem de boa, tem segredo não. E o sentido é para onde aponta a reta. Se a reta aponta para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então é tranquilo, não tem nada demais. E o módulo é o valor numérico. É o valor numérico. Por exemplo, se eu falar que é um vetor. Isso é um vetor, ó. Eu vou falar para vocês que isso é um vetor velocidade de 3 metros por segundo. Aí significa que esse vetor aqui, qual que é a direção dele? A direção dele é vertical, tá vendo? Porque ele está na vertical. Então a direção desse vetor aqui, ó, é vertical. Direção é vertical. Sentido. O sentido é para cima. Para cima. Para cima. E o módulo? O módulo é o valor numérico. 3 metros por segundo. Na física, o módulo é acompanhado da unidade de medida. Lembrem disso sempre. Fechou? Então pronto. Então, ó, a direção é a reta, se é vertical, horizontal, inclinada.
o sentido é para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e o módulo é um valor numérico. Eu acho que isso aqui já dá para ter um bom entendimento com o vetor, né? Não tem segredo não, é bem suave, é bem de boa. Muito bem. Agora que eu já defini um vetor, antes de falar da decomposição de vetor propriamente dita, vamos falar um pouquinho de trigonometria básica. E a trigonometria básica é básica mesmo. Isso aqui é só para ficar bem completo mesmo, para você não esquecer mais como que decompõe um vetor. Por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus. 90 graus. Deixa eu fazer assim, fica mais retinho. E aqui eu vou colocar um ângulo. Vou chamar de ângulo θ. Ângulo θ. Ângulo θ. Pronto. E se é um triângulo retângulo, eu vou dar nome aos lados. Eu vou chamar esse lado aqui, ó, de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. Pronto. Nesse momento que eu dei o nome aqui, ó, tá tudo bonitinho. Então, lado A, lado B, lado C. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar, tem que saber os nomes de A, B e C. O lado oposto ao 90 graus é a famosa hipotenusa. E esses lados menores aqui são os catetos. São os catetos. Bem basicão isso. Mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês é a noção de seno, cosseno e tangente. Isso aqui é muito importante. E é fácil, acredite ou não. Ó, aqui está o ângulo θ. Como o ângulo θ, percebam que o ângulo θ ele fica encostado no cateto C e ele fica oposto ao cateto B. O cateto B está oposto, está lá na frente. Ele está adjacente ao cateto C. Então, sabendo disso, o que é adjacente? Adjacente é encostando, junto, está junto. E o oposto está lá na frente. Então, sabendo o que é um lado, o que é um lado adjacente ao θ e um lado oposto a θ, fica muito fácil entender seno, cosseno e tangente. E claro, tem que saber também o que é hipotenusa. Estando ruim aí, de acordo com o que cai, eu vou vir cá e vou tentar melhorar para vocês. Fechou? Vamos lá, ó. Tá oscilando demais, eu não sei o que está acontecendo. Tá paia. Nossa. Vamos lá de novo então. Vamos lá, vamos recapitular aí. Então eu já defini o que é um vetor, Tomara que essa internet nos ajude, né? Porque tá paia do jeito que tá. Ó, é um vetor que possui direção, sentido e módulo. Então eu dei um exemplo aqui, ó. Direção é a reta vertical, sentido para cima e módulo 3 metros por segundo. E agora, nesse momento, a única coisa que eu fiquei fazendo aqui foi mostrando um pouquinho de trigonometria básica. Coloquei aqui um triângulo retângulo. Aqui estão os catetos B e C. Tem uma hipotenusa A. Tem um ângulo θ. E aí o seno de θ é o quê? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É a definição matemática. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, diante disso aqui, é muito tranquilo a gente pegar o seno de θ, ó, seno de θ, olha que simples. Essa introdução é muito importante para um bom entendimento de decomposição de vetores, tá bom? Estou falando de um pouquinho de trigonometria básica. O seno de θ vai ser o cateto oposto a θ. Quem que é o cateto oposto a θ? O B, está lá na frente, ó, é o oposto. Então, B dividido pela hipotenusa, que é o A. Lembrando que isso aqui é a hipotenusa, que são os catetos. Dividido pelo A. Pronto. Se eu quero descobrir quem que é o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o B, tá vendo? Adjacente aqui encostando aqui, ó, juntinho. Então é o C, quer dizer, né? Cosseno de θ. É o C dividido pela hipotenusa, que é o A. Olha só o raciocínio, tranquilo, de boa. E agora, por último, a tangente de θ, que é o cateto adjacente, que é o que está aqui, dividido pelo cateto, quer dizer, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, B dividido por C. Então, tangente de θ é o B dividido por C. Pronto, prontinho. É isso. Então, temos seno, cosseno e tangente. Isso tem que estar claro. Se isso fica claro, fica mais fácil de entender. Bom? Então,
é uma trigonometria básica mesmo. Tem até uns macetezinhos bem interessantes para vocês não esquecer o que está acontecendo aqui, ó. Dá uma olhadinha, por exemplo, se eu falar seno. Quando eu falo seno, primeiro fala aí para mim, dá um retorno da imagem. Como é que tem a imagem, gente? Aqui para mim tá toda embaçada. Como é que tem a imagem para vocês? Estão me ouvindo de boa? Eu não sei, eu acho que a internet aqui tá horrível. Ou tá muito ruim? Tá poucos pixels aí para vocês. Deixa eu colocar aqui 480 pixels. Pronto. Agora melhorou pra mim aqui, que bom, melhorou pra mim. Que às vezes eu acho que a internet está oscilando, agora melhorou. Obrigado pelo retorno, Júlia. Valeu. Ó, então vai ficar o seguinte, o macete que eu tenho aqui que eu acho muito legal é o seguinte, ó. Se eu quero saber o seno, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar de acenar. Oi, você vai acenar, né? Então você acena pra quem? Pra quem tá lá na frente. Então eu tô aqui, ó, oi. Então eu tô acenando pra quem tá lá na frente, dividido pela hipotenusa. Isso ajuda, para não fazer confusão do seno e do cosseno. Se é o cateto adjacente, cateto oposto. Então lembra o seno, oi, lá na frente, dividido pela hipotenusa. Agora cosseno, lembra o quê? Coçar. Você não sai coçando a pessoa lá na frente, você coça quem está adjacente a você. Então eu vou coçar aqui, ó. Estou coçando. Então quem está coçando é quem está aqui pertinho, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então só lembrar de coçar. E aí, com esse macete, com essa coisa boba, você não erra mais. É muito doido isso. Tá bom? Muito bem. Então essa é a ideia. Essa é a ideia de seno e cosseno. Tangente é só lembrar de coca. Coca. CO, tá vendo? Assim, ó, é muito comum a gente escrever a tangente assim, ó. Tangente de θ. É o famoso coca. Lembra de coca? Coca-Cola. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então são dicas que eu estou dando aí para você não confundir seno, cosseno e tangente. Para ficar bem claro. Então essa aqui é a parte inicial mesmo, sim. E acredite ou não, sabendo seno, cosseno e tangente, fica muito fácil eu deduzir e depois eu vou passar um macetezinho que é geral, que vai fazer você não esquecer mais. É bem interessante. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Apagando aqui. A imagem tá legal, o som também. Ah, que bom, Gabriel. Obrigado pelo retorno. Legal, né, Dani, essa ideia. Muito bem. Então, agora você não vai esquecer disso que mais não. Então, agora vamos falar. Então, já defini um vetor, já falei um pouquinho de trigonometria básica. Agora eu quero falar para vocês da decomposição de um vetor. Agora sim eu vou falar da decomposição de vetor. Então, ó, decompondo o vetor. Decompondo o vetor. Então, primeiro, agora eu vou colocar um vetor. A gente decompõe, é mais comum a gente decompor um vetor que não esteja nem na vertical, nem na horizontal, nem na horizontal, nem na vertical. O mais comum a gente decompor um vetor que esteja inclinado. Isso na cinemática, viu, gente? Isso na cinemática. Então, eu vou te ensinar primeiro a parte mais de boa, a parte mais tranquila. Na cinemática, é muito comum a gente decompor um vetor que está assim, inclinado. E aqui eu vou chamar um vetor v, vamos supor que é uma velocidade. É como se eu estivesse lançando um objeto. Tem um objeto aqui, eu vou lançar ele obliquamente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, uma das primeiras coisas a fazer quando eu tenho um lançamento oblíquo é decompor o vetor. E é nessas partes que a galera acha difícil. O resto o povo acha que é de boa. Então, para eu decompor um vetor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar um eixo cartesiano. Esse eixo cartesiano é o eixo x e o eixo y. Não tem segredo. Então, eu vou fazer aqui, ó, o eixo x. Aqui na horizontal está o eixo x. E na vertical vai estar o eixo y. Prontinho. Então, o eixo x e o eixo y. Agora que eu tenho um eixo x e o eixo y, o que eu faço? E lembre o seguinte, a origem do eixo x e do eixo y é onde está a origem do vetor. Façam isso. Após fazer isso aqui, fica de boa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partindo daqui, ó, da extremidade do vetor v,
eu vou traçar uma perpendicular até chegar no eixo X. Então, vai ficar aqui, ó. Vou traçar uma perpendicular até chegar no eixo X. Prontinho. Então, aqui está meu vetor Vx. Ah, e toda vez que eu falo que é um vetor, esqueci de falar, tem que colocar uma setinha em cima dele, tá bom? Vou mostrar que é um vetor. Porque, por exemplo, é diferente se eu falar assim, ó. Ah, um carro está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Uma velocidade alta. Aí eu não quero saber a direção e o sentido dele, eu quero saber só o módulo, só o valor numérico. Agora, se eu coloco assim, ó, um carro está com uma velocidade de 30 metros por segundo, eu coloco o vetorzinho em cima, aí eu tenho que falar a direção e o sentido dele também. Eu tenho que falar que o carro está na horizontal para a direita, por exemplo. Agora sim a informação ficou completa. Porque grandezas vetoriais, que precisa de direção, sentido e módulo, tem que colocar o quê? Tem que colocar essa setinha em cima. E aí, ó, aí agora tá bonitinho, ó, tá mostrando a direção, sentido e o módulo. Ah, então um objeto com a velocidade de 30 metros por segundo, vertical para cima. Pronto, coloquei, tá vendo? Então, quando tem a setinha em cima, é que eu tô falando que é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Aí eu tenho que colocar o quê? Direção, sentido e módulo. Agora, quando eu coloco sem a setinha em cima, eu não preciso preocupar nem com direção nem com sentido. Apenas com o módulo. Certinho? Então, se eu estou falando de um vetor aqui, eu estou colocando a setinha em cima, porque eu estou falando que é uma direção, sentido e módulo. Nesse caso aqui, eu não estou colocando valor numérico não, mas não tem necessidade, porque a finalidade aqui, nesse primeiro momento, é ensinar você a decompor um vetor. Pronto. Então, ó, dá uma olhada. Eu tracei uma perpendicular até chegar aqui, ó, 90 graus, tá vendo? A mesma coisa eu faço aqui com o eixo Y. Eu traço uma perpendicular até chegar aqui, ó, 90 graus também. E aqui, ó, daqui até aqui, vai surgir meu vetor no eixo Y. Pronto. Isso é decompor um vetor. Em outras palavras, eu pego um vetor resultante que está inclinado, e desse vetor resultante que está inclinado, eu consigo encontrar uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Isso é muito vantajoso, porque olha, ó, ele desapareceu. É melhor trabalhar com vetores no eixo horizontal e vertical do que com vetores inclinados. Vetores inclinados é um pouco de trabalho, às vezes. Então, esse é o primeiro passo. Decompor. Colocar um aqui no eixo X e outro no eixo Y. Pronto. Agora que eu fiz isso, vai ser sempre dado para você um ângulo. Vamos supor que foi dado esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Ângulo θ. Ângulo θ. Se tem um ângulo θ, agora eu vou poder usar um triângulo retângulo aqui, a trigonometria básica que eu falei para vocês. Percebam que aqui, ó, tem um triângulo retângulo, ó. Cateto, cateto, hipotenusa. Inclusive, esse pedacinho aqui, ó, ele vale esse pedacinho aqui, ó, que é o VY. VY. Deixa eu só VY. Vale VY. Então, ó, dá uma olhada. Aqui é VX, aqui é VY, e hipotenusa vale V. Posso até colocar o V mais ou menos aqui, ó, para ficar mais claro. Que o V é a hipotenusa. Pronto. Agora você consegue ver esse triângulo retângulo aqui, ó, nós podemos usar seno e cosseno. Isso é interessante. Então, quando eu faço seno de θ, lembrando, ó, seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto. Cateto oposto, seno, lembra o que é senar? Oi, quem está lá na frente. Dividido pela hipotenusa, que é isso aqui. Então vai ser o VY dividido por V. Pronto. E se eu quiser saber o cosseno de θ? Cosseno de θ é quem está encostando. Estou coçando. Dividido pela hipotenusa. Então, o Vx dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ é o Vx dividido pelo Vzão. Pronto. Prontinho. Tá aí. E aí, olha só o que vai acontecer, ó. Qual que é a minha finalidade aqui ao decompor o vetor? É fazer o Vzão desaparecer e encontrar o valor de Vx e de Vy. Como que eu faço para achar o valor de Vx e de Vy? É o que eu estou fazendo aqui agora. Então, se eu isolo aqui o Vy, eu vou passar aqui multiplicando, aí vai ficar o Vy é igual o seno de θ vezes o Vzão. Vy é igual ao seno de θ vezes o Vzão. E o Vx? O Vx vai ser
Ó, passa multiplicando. Então vai ficar o cosseno de θ vezes o Vzão. Pronto. Essas aqui, ó, são as expressões que eu preciso para encontrar o Vx e o Vy. Então não tem segredo, é tranquilo, é muito fácil, tá vendo? Depende apenas de uma trigonometria básica. O problema do aluno é que o aluno esquece de passar o eixo x ou o eixo y, e aí garra. E não pode, não pode. Mas é basicamente isso. É basicamente isso, então fique de boa. Aí agora eu sei o valor de Vx e de Vy. E claro que se eu tiver o valor de Vx e de Vy, se precisar de achar o Vzão, que é o resultante, basta eu fazer um Pitágoras. Basta eu fazer isso aqui, ó. Lembrando, ó, tá certinho aqui, outro aqui e aqui, ó. Se eu quiser achar o Vzão, eu posso fazer um Pitágoras. V ao quadrado vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Pronto. Então, da mesma forma que eu posso decompor um vetor, vê se você consegue entender essa definição, decomposição de vetor. O que é uma decomposição de vetor? É eu decompor ele, é de um fazer ele ficar dois menores. E o legal é que esses dois menores não estão na horizontal e outro na vertical. Então fica fácil de analisar, de trabalhar com eles. Então isso é decompor um vetor. E é claro que através também de dois vetores, um na horizontal e um na vertical, eu posso achar o resultante. Principalmente se eles estiverem com 90 graus. Sempre que estiver com 90 graus, basta eu fazer um Pitágoras. Eu faço a regra do paralelograma, não é o assunto da aula de hoje. Falar de soma de vetores. Posso fazer depois uma aula de soma de vetores. O que eu quero falar aqui é de decomposição de vetores, que é o que mais pega com os alunos. Tenho dois vetores perpendiculares, eu traço uma paralela aqui, ó, a esse vetor. Daqui eu traço uma paralela a esse vetor. E aí vai fazer um paralelograma, tá vendo? Aí eu faço a diagonal. Essa diagonal é o vetor resultante, que é a hipotenusa do triângulo retângulo aqui, ó. Então se eu pego esse aqui ao quadrado, é igual ao quê? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Pronto. Então é bom saber essa ida e volta, tá vendo? Saber mexer nisso aqui, ter essa maldade. É muito, muito, muito importante isso. Entendidos? Muito bem. Agora que eu mostrei para você como é que decompõe o vetor, eu vou passar um macete que eu acho muito, muito massa, cara. E é esse macete que eu quero treinar com vocês hoje. Esse macete é muito, muito interessante. Ó, se eu quero saber o valor de Vy, dá uma olhadinha aqui, ó, o Vy. Ele está aqui, ó. Percebam que o Vy, ele está sem o ângulo θ, porque o ângulo θ, ele encosta no Vx, ó, encostando aqui no Vx. Então, se o Vy, ó, olha esse macete, leva ele para tudo, que você vai achar essa parte muito fácil a partir de agora. Eu tenho o Vy. Se o Vy, ele está sem o ângulo, tá vendo? O ângulo θ está aqui, está sem o ângulo. Se está sem o ângulo, eu uso seno de θ vezes a resultante, que é o Vzão. Olha que doido. Agora vamos supor que era só um Vx. Ó, o Vx está aqui, ó. O ângulo encosta no Vx. Então o Vx está com ângulo. Se está com ângulo, eu uso o cosseno de θ. Com ângulo, cosseno de θ vezes Vzão. Esse macete aqui, gente, é um dos melhores macetes que tem na física para facilitar você decompor um vetor para começar a fazer uma questão complexa. Isso aqui é muito, muito legal. Então, ó, Vy, se está sem um ângulo, então eu vou fazer o seno de θ vezes Vzão. Ah, está com um ângulo, então o cosseno vezes Vzão. É sempre assim, o tempo todo. Aqui é o mais facinho. Eu vou agora mostrando alguns outros mais interessantes. Eu vou finalizar a aula falando de decomposição do peso no plano inclinado, que é o que a galera sempre... Ah, não gosto de plano inclinado por causa disso. Então, depois de hoje, isso não vai ser problema mais para você. Mas leve esse macete com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno. Sempre multiplicando pela resultante, pelo grandão, onde fica a hipotenusa. Suave? Show de bola, muito bem. Fala, Manuel. Manuel apareceu aí também, ó. Show de bola. Muito bem, deixa eu apagar aqui agora. Agora eu quero falar uma outra coisinha, rapidinho. Tenta associar o seguinte. Tenta associar o eixo X, tá vendo o eixo X aqui, ó? Ele vai estar, perceba que ele vai estar paralelo à superfície, tá bom? Vamos colocar isso aí, ó. Anota isso que isso é importante. O eixo X é paralelo à superfície. Superfície. Então o eixo X é paralelo à superfície, lembra disso?
Então imagina uma superfície aqui, ó. Tem uma superfície, tá vendo? Tem uma superfície aqui, ó. Isso aqui é uma superfície. O chão, por exemplo, o chão tá aqui, ó. Então fica paralelo à superfície. Enquanto que o eixo Y, perceba que faz 90 graus na superfície, tá vendo? Então coloque isso para mim aí, que isso vai facilitar muito para falar de decomposição do peso. Então o eixo X é paralelo à superfície e o eixo Y, ele é perpendicular à superfície. Perpendicular. Nossa Senhora. Tanto de espaço que eu coloquei, ó, perpendicular à superfície. A superfície. Anotem para mim, isso é importante. Esse é um momento que é interessante você tá anotando, anota mesmo, que eu quero fazer uns exemplos com vocês daqui a pouquinho. Então, o eixo Y é perpendicular à superfície, ó, 90 graus de superfície, e o eixo X é paralelo à superfície. Isso vai facilitar para a gente decompor um peso num plano inclinado. Prontinho. A parte teórica, gente, a parte teórica é basicamente isso. Agora eu quero colocar uma aplicação aqui, que é bem a cara do Enem, que pode cair no vestibular para vocês. Vou apagar aqui rapidão. Esse pincel, deixa eu dar um pincel aqui. O meu está bem fuleiro já. Ó, exemplo. Exemplo. Vou fazer um exemplo aqui, um exemplo com aplicação ao mesmo tempo, fechou? Ô Alexandre, posso falar assim sobre a regra do polígono? Eu vou finalizar a parte de decomposição de vetores tudo e depois eu cito a regra do polígono. Eu posso até fazer depois uma aula só falando de soma de vetores, porque a regra do polígono é uma soma de vetores, é uma soma vetorial. Mas eu vou citar assim, tá bom? Ó, exemplo. Imagina um campo de futebol. Imagina um campo de futebol. Aí, vou desenhar mais ou menos aqui um campo de futebol. Tá a meia lua, né? Pronto. Tá o meio do campo. Ixi. O pincel tá soltando tinta. Aí, pronto, foi. E tem essa partezinha também aqui, de cobrar escanteio. Prontinho. Imagina um jogador de futebol, então um jogador de futebol, e aí esse jogador de futebol, ele tá, olha só, bem a cara do Enem que eu vou fazer aqui agora, ó. Bem a cara do Enem. Eu coloco essa questão nos simulados, assim, nos pré-vestibulares que eu trabalho, na minha salinha, a gente erra esse tipo de questão, cara, eu fico de cara. Então o jogador de futebol, ele está conduzindo a bola, e aí coloca um desenhozinho dele conduzindo a bola. E aí vai falar que ele está aqui, ó, mas nessa região aqui, ó. E o jogador está com uma velocidade de, sei lá, ele está correndo muito esse jogador de futebol, está com uma velocidade de 5 metros por segundo, bom? Mais ou menos, 5 metros por segundo a velocidade dele. Então a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Tá aqui. E vai falar, eu estou falando para vocês que esse jogador de futebol, ele faz 30 graus com a linha lateral. E aí? Aí você tem que saber o seguinte, isso é conhecimento básico, que o Enem pode cobrar de vocês, você tem que saber. Quem que é a linha lateral de um campo? Linha lateral é essa aqui, ó. Isso aqui é a linha lateral, isso aqui é a lateral de um campo. Então a gente tem que saber, tem que ter a noção que isso aqui é a linha lateral. A linha lateral. Aqui também é a linha lateral. Enquanto que aqui, ó, essa região aqui é a linha de fundo. É a linha de fundo. É a linha de fundo. Linhas de fundo e aqui linhas laterais. Pronto. Então, se for falado que ele está a 30 graus com a linha lateral, gente, se foi falado isso,
Aí você tem que ter a noção seguinte, ó. Se eu prolongar aqui, tá vendo? Aqui vai dar 30 graus, é isso. É isso que está falando. Isso é 30 graus com a linha lateral. E aí o que eu vou fazer agora? Aí vem a pergunta. Então foi falado, o jogador está a 30 graus com a linha lateral, pronto, ele está nessa região aqui com velocidade de 5 metros por segundo, e aí vem a pergunta, com qual velocidade o jogador de futebol se aproxima da linha de fundo? Olha que pergunta boa, cara, olha que questão boa. Então, qual a velocidade com que o jogador se aproxima da linha de fundo. Da linha de fundo. Qual a velocidade com que o jogador se aproxima da linha de fundo? Essa é a pergunta. E aí você tem que saber que a linha de fundo é aqui, ó. Então qual a velocidade que está se aproximando daqui? Entendeu a pergunta? Olha que doideira. Sou sim, Manuel, sou cruzeirense, cara. Situação não tá boa, né? Falando em futebol aqui. Mas eu sempre tive muitas alegrias com o meu Cruzeiro, velho. O Cruzeiro sempre me deu muitas alegrias. Já vi muitas coisas boas no Mineirão. O último jogo que eu fui no Mineirão foi o jogo que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, que foi no ano retrasado, né? No ano passado eu optei... eu fui no jogo da Libertadores também. O Cruzeiro tava bem, depois perdeu pro River, né? Na primeira, gente, é muita loucura o futebol. Até no meio do ano o Cruzeiro tava fabuloso, velho. E depois, no meio do ano... Aqueles presidentes lá, cara, aquele jogador filho da puta chamado Thiago Neves, velho. Nossa, velho. Tem um ódio do que Thiago Neves. Cara, desmancha elenco. Ele não fazia nada, ele não fez nada no Cruzeiro. Pequeno desabafo aqui. Muito bem. Atualmente eu nem acompanho futebol, tô mais concentrado nos meus afazeres, nessas lives, coisas do tipo. Muito bem. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou decompor a velocidade. Eu ensinei vocês agora a decompor velocidade. Olha como é que é fácil. Eu traço um eixo X, pronto. Tracei um eixo X. Agora eu traço um eixo Y. Aqui o eixo Y. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma perpendicular até chegar aqui, ó. Aqui está então minha velocidade no eixo X, que é o Vx. E aqui está minha velocidade no eixo Y, que é o Vy. Quem que eu vou preocupar de encontrar? O Vx ou o Vy? É óbvio que é quem? O Vx, porque é o Vx que está apontando para a linha de fundo. E a pergunta é qual a velocidade com que o jogador se aproxima da linha de fundo. Então é só encontrar o Vx que automaticamente eu já encontrei a resposta. E aí esses ângulos aqui, ó, esse aqui é 30 graus, esse aqui é geometria básica, aqui também é 30 graus. São ângulos correspondentes. Então aqui também é 30 graus. E eu percebo o seguinte, eu preciso saber o Vx. O Vx está com o ângulo ou sem o ângulo? Percebam aqui, ó. O Vx está com o ângulo. Então, vou fazer o cosseno de 30 vezes a velocidade. E aí você vai lá e pesquisa na tabela trigonométrica. Quem que é o cosseno de x, de 30? E você vai encontrar o seguinte. Vamos lá, vamos lembrar da tabelinha trigonométrica, rapidinho aqui? É bem fácil, ó. Deixa eu apagar aqui, ó, decomposição de vetores. Vou colocar a decomposição de vetores aqui, ó, decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Pronto. Aqui eu estou dando um exemplo. Só que antes de finalizar esse exemplo, nossa senhora, vendo tudo aqui esse pincel. Antes de decompor, antes de finalizar o exemplo, vamos fazer um resumozinho aqui, ó, jogo rápido da tabelinha trigonométrica. Tem que saber ela para o dia da prova. Ó, coloco o seno, o cosseno e a tangente. Eu faço isso aqui, ó. Faço isso aqui, pronto. Eu preciso de mais um pedacinho aqui, sacanagem. Vou colocar mais pra cá. Qual? Ó. Então, seno, ó, eu gosto de, mas assim mesmo. Seno, cosseno e tangente, aí você vai falar 30, 45 e 60. Esses aqui são os ângulos notáveis. Os famosos ângulos notáveis. Então, eu quero saber, então, quanto que é o seno de 30, 45, 60, o cosseno e a tangente de todos.
E aí tem uma musiquinha muito famosa, né? E não tem como não conseguir preencher essa tabelinha. Ah, professor, aquela musiquinha do Natal, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não, não é ela que eu tô falando. Tô falando de uma musiquinha da Xuxa. Xuxa é mais animada, é mais feliz, não é? Tem a musiquinha da Xuxa. Tem mais ou menos assim, ó. Todo mundo, 1, 2, 3. Aí vai, aí vocês vão cantando aí, ó. 1, 2, 3. Aí agora eu faço. Todo mundo, 3, 2, 1. Aí vocês cantam 3, 2, 1. Aí agora fica todo mundo sobre 2. Aí eu coloco aqui também, ó, todo mundo sobre 2. E finaliza assim, ó. E raiz onde não tem um. Aí onde não tem um, coloca uma raiz. Coloca uma raiz aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Prontinho. Então, ó, todo mundo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E raiz onde não tem um. Viu só? Aí hoje eu tenho 1, não adianta colocar raiz, porque raiz de 1 é igual a 1, então não coloca. Eu gosto de explicar assim, porque para tangente não fica tendo. E aí eu vou explicar uma outra coisinha. Eu explico que a tangente, tem duas maneiras para encontrar tangente. Ou cateto oposto sobre cateto adjacente, ou o seno dividido pelo cosseno. Que eu não esqueço, tá vendo? Seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Pronto. Então, se eu pegar esse valor e dividir por esse, eu vou encontrando. Aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. É o número dividido por ele mesmo. Então, vai dar quanto? 1. Então, aqui é igual a 1, tá vendo? Olha esse aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Só cortar o 2, vai ficar raiz de 3. Aqui, ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Você divide, né? Vai ficar assim, ó. Posso até mostrar pra você aqui, ó. Quer ver? Deixa eu... Aqui dentro do campo de futebol, aqui, ó. Vou fazer, ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. O que é dividir por uma fração? É multiplicar invertido. Então, a raiz de 3 vem para cima, o 2 vem para cima, com o 2 aqui, e o raiz de 3 aqui, ó. Aí corta. Aí vai ficar 1 dividido por raiz de 3. Como eu tenho 1 dividido por raiz de 3, eu racionalizo. Como que eu racionalizo? Eu multiplico de baixo por raiz de 3. E em cima também por raiz de 3. Aí vai ficar, ó, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Pronto. Prontinho. Está completinha a minha tabela. Então é importante saber essa tabelinha. Muito importante mesmo. Agora que eu sei essa tabelinha, o que eu vou fazer? Eu vou achar o Vx. Eu vou achar o Vx. E o Vx é o cosseno de 30 vezes o Vzão. O cosseno de 30, olha aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou fazer raiz de 3 sobre 2 dividido pela velocidade, que é de 5. Então, vai ficar, ó, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, a resposta final vai ser 2,5 raiz de 3 metros por segundo. Essa resposta está ótima, está perfeita. É que vai estar lá nas alternativas. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. Muito bem. Toda hora que o pincel cai. Legal, né, essa? Não, a da Xuxa é mais doida. Muito bem, ó. Tô levando musiquinha aí, ó, diferente para outros estados, ó. O Manuel do Espírito Santo e Gabriel lá de São Paulo, olha aí, ó. Saindo de Minas. Todo mundo misturado aqui no Sudeste, né? Na live de hoje. Muito bem, muito bem. É isso. Ficou claro, gente, essa parte aqui? Viu que decompor a velocidade não é nada difícil, não é nada surreal? É de boa e faz sentido, sabe? Faz bastante sentido. Então eu queria muito mostrar pra você de onde tiver um macete, né? Porque eu não vou chegar aqui só falar um macete. Ah, o Vx está com um ângulo, então eu uso o cosseno. O Vy está sem um ângulo, então eu uso o seno. Sem um ângulo, seno. Sempre vejo o resultante. Então, chegar a falar isso é ruim. Então, eu queria mostrar de onde que vem. E aqui foi bom que coloquei aqui 30 graus e aí coincide aqui, ó. As pessoas sempre perguntam, professor, se não for um ângulo desse, se for, por exemplo, um ângulo de 37 graus, aí ele vai te dar o ângulo de 37 graus. Considere seno de 37 igual a tanto, e o cosseno de 37 igual a tanto. Aí você vai e usa. Você vai, pega e usa. Não tem segredo não, é bem de boa isso. Muito bem. Apagando aqui agora. E vamos para a última parte. Que é a parte assim que as pessoas têm mais medo
que é a parte da decomposição do peso em um plano inclinado. Isso aqui, gente, para quem já passou do primeiro ano, está no segundo, terceiro, o primeiro ano mesmo, está no primeiro, lá esse pincel cai, cara, está no primeiro ano e ao mesmo tempo está no primeiro ano, ou está no segundo ou no terceiro, ou fazendo pré-vestibular, sempre garra nisso. Ó, peguei o pincel, eu só sou mágico. Até um delay, eu quero até me ver pegando o pincel ali. Olha lá, que doido. Ah, trem. Decomposição de vetores. Vamos lá. Vou colocar aqui um plano inclinado. Então, última partezinha aí, ó. Falei para vocês que essa live seria menor. Seria provavelmente uns 50 minutos. Ó, começar com a decomposição. Decomposição de vetores. Ó, decomposição da força-peso. Decomposição da força-peso. Como é que funciona isso? Vamos pegar um plano inclinado. Vamos lá. Então aqui tem um ângulo θ, prontinho, que é 90 graus, né? O plano inclinado é sempre assim. E aqui tem vou colocar um objeto aqui, ó. Vocês estão me comprometendo. Ó, tem um objeto no plano inclinado. Vou fazer o seguinte, vou fazer um desenho bem grande, para ficar bem claro aí para vocês. Vai ser melhor. Pera aí, rapidinho. Vai ficar mais claro ainda. Isso, faz um desenho bem grande no caderno de vocês também, para ficar bem claro. Ó, tem um objeto, um plano inclinado, e é engraçado que eles sempre dão a inclinação do plano inclinado. Sempre vão dar isso para você. Então vai te dar essa inclinação aqui, eu vou chamar de θ. E aí eu tenho que colocar o peso aqui, tem que lembrar que o peso sempre aponta para o centro da Terra, em outras palavras, para baixo, né? Porque o centro da Terra está onde? Está lá embaixo. Então o peso aqui próximo da superfície da Terra sempre aponta para baixo. Pensa assim. Então ó, o peso sempre aponta para baixo. Ó, tá aqui o peso. Pronto. E agora eu tenho que decompor isso aqui. Agora eu vou decompor. Aí eu quero que você lembre o seguinte. Lembra que eu falei no início da aula, quando eu decomponho? Vou até deixar aqui do lado, ó. Vou até deixar aqui do lado. Tem um vetor V. É o vetor V. E aí, para eu decompor, eu traço o eixo X aqui na horizontal. O eixo X. E aqui eu traço o eixo Y. Ó. Eixo X e o eixo Y. Eu não falei para vocês que o eixo X não é paralelo à superfície? E o eixo Y não é perpendicular à superfície? Está escrito no seu caderno, que eu falar disso agora mesmo. Então a mesma coisa eu vou fazer por aqui, ó. Só que, olha só a origem onde está. A origem está aqui, agora a origem do peso está aqui, ó. Então eu tenho que traçar dois eixos, o X e o Y. O eixo X é paralelo à superfície, só que agora a superfície está no plano inclinado. E o eixo Y é perpendicular à superfície, também está no plano inclinado, ó. Então é só lembrar disso, o eixo X é paralelo à superfície e o eixo Y perpendicular à superfície. Então eu vou fazer aqui, ó, paralelo à superfície, ó, tá vendo? Tá paralelo. Então esse eixo paralelo à superfície é o eixo X. Pronto. E o perpendicular à superfície, tá aqui, ó, fazendo 90 graus, ó, que é o eixo Y. Pronto. Então essa é a parte difícil, que o povo acha difícil na decomposição do peso. E é fácil, tá vendo? É só isso.
Então, ó, o eixo X paralelo à superfície, o eixo Y perpendicular à superfície. Dá uma olhada neles aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Tá assim, tá vendo? Tá assim, ó. O X e o Y. Vou até fazer de cor diferente, ó. O vermelhinho é o X e o pretinho é o Y. Agora eu vou pegar esse aqui e vou colocar no plano inclinado. Olha como é que fica, ó. No plano inclinado, o X e o Y, olha só, ó. Na horizontal, aí eu coloquei no plano inclinado. É isso que eu fiz. Aí agora eu saio daqui, ó, dessa região aqui, eu vou traçar uma perpendicular até chegar aqui. Então aqui está meu peso no eixo Y, PY. Pronto. E agora eu vou traçar uma perpendicular até chegar no eixo X. Mesma coisinha. E aqui está meu PX, peso no eixo X. Acabou. Depois que a gente faz isso aqui, gente, nem precisa ter esse eixo aqui mais não, viu? O eixo é só uma referência mesmo pra gente. Pode até apagar aqui agora, ó. Tô apagando ele, ó. Não tem necessidade não. Ele é só para ter uma referência mesmo. Quando estiver treinado, você vai fazer rápido. Você vai só traçar assim, um pauzinho assim, pronto, um pauzinho aqui, pronto. E pronto. Então, para ter referência, eu traço o eixo X e Y. Agora que eu fiz isso, eu tenho que saber que esse ângulo θ, ele fica aqui, ó, entre o peso e o PY. Então, se aqui é ângulo θ, então aqui também é um ângulo θ. Então, eu quero que você veja que o θ, o ângulo θ, ele fica entre o peso e o PY. Fica entre o peso e PY. Sempre aqui. Tá bom? Esse ângulo aqui na inclinação aqui, ó. Então aqui é o ângulo θ. Professor, por quê? Por quê? É muito fácil provar, gente. Eu não vou provar nesse desenho aqui, não, você fica poluído, tá ficando mal bonitinho. Eu vou provar aqui, ó, pra você ver, ó, rapidinho, ó. Imagina um plano inclinado. Pronto. Aí tá o peso, sempre apontando para baixo, ó. Então o peso apontando para baixo. E aí quando eu decomponho o peso, vai surgir aqui, ó, esse ângulo, né? Esse ângulo. Ó, esse e esse. Deixa eu colocar o peso mais embaixo aqui. Só provar mesmo rapidinho, para quem gosta de provar. E para quem está me assistindo, merece ver essa prova aqui. Para quem gosta de geometria, né, essa parte. Aí, bom, vou só provar para você porque esse ângulo θ é o que está aqui, ó. É o que fica entre peso e PY. Lembra disso? Peso e PY é o do lado de lá. Ele não é do lado de cá, não. Ele fica do lado de lá. Eu vou só provar, ó. Imagina que aqui tem um ângulo, vou chamar de outro ângulo, chama de ângulo alfa. Aqui é ângulo alfa. Alfa. E bom, e se eu prolongar o peso aqui, ó, eu vai dar 90 graus, que ela aponta para baixo, de vertical para baixo, então vai dar 90 graus na superfície horizontal. Então eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θ. De θ não, de gama, por exemplo. Gama, pronto. Aí eu sei o seguinte, que esse ângulo, o θ, o alfa, mais o gama, é igual a 90. Porque aqui eu estou um triângulo, ó, um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, alfa mais o gama mais 90, isso aqui é igual a 180. Isso aqui é de boa para todo mundo. Pronto. E aí eu pego isso aqui, passo para cá subtraindo, eu vou ver que o gama mais o alfa é igual a 90. Porque 180 menos 90 é igual a 90. É isso que eu falei para você, ó. Esse carinha mais esse carinha é igual a 90. Só que isso aqui é 90 graus, ó. 90 graus. Porque aí, tá vendo? É perpendicular à superfície aqui é 90 graus. Então, se isso aqui é 90, aqui é 90, ó. E aqui é gama. Então, isso aqui são letras gregas, né, gente? Gama, alfa. Então, isso aqui é gama. Então, e gama mais alfa não é igual a 90? Então, esse pedacinho aqui é igual a quanto? 90. Porque esse mais esse é igual a 90. Então, provei porque que esse ângulo é o que está aqui. Conseguiram entender? Ou ficou um pouco confuso? Ficou bem pequenininho aí. Me dê um retorno aí sobre essa explicação. Enquanto isso eu vou tomar uma água. E aí, entenderam, gente? Ninguém falou nada? Ficou confuso essa parte? A prova? Eu posso fazer aqui também, ó. Vou fazer aqui então, ó. Aqui fica bem mais claro, ó. Se eu prolongar aqui, ó. Que é 90 graus.
né? Aqui é 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de alfa, por exemplo, alfa. Aí, bom, percebam que alfa mais θ tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 90. Porque esse alfa mais θ é igual a 90 também, né? Esse carinha mais esse carinha é igual a 90. Pronto, provei. Beleza? Ah, entenderam aí, ficou sem. Ah, valeu, gente, valeu. É o delay, né? O delay demora para chegar. Valeu, show de bola, show de bola. Muito bem. Agora que eu decompus, fica muito fácil achar o PY e o PX. Se eu quero achar o PY, ó, ó, o PY está com um ângulo, tá vendo? Ele está com um ângulo, então eu uso o cosseno de θ vezes o peso, que é o resultante. Pronto. Ah, eu quero achar, professor, o PX. Se eu quero achar o PX, ó, o PX está sem um ângulo θ. Está sem um ângulo θ. Vou até apagar esse alfazinho aqui. Está sem um ângulo θ. Se está sem um ângulo θ, então eu vou usar o seno, aquele macete. Seno de θ vezes o peso. E vai ser sempre dado para você o valor desse ângulo ou o seno e o cosseno desse ângulo. Aí é só pegar o valor do seno e o cosseno desse ângulo, multiplicar pelo peso, que você vai encontrar o PX, o PY. Isso no escalo, gente, é muito rápido, é muito fácil. Não tem segredo não, é só isso. Termina aí essa parte de decomposição da força-peso que eu queria mostrar para você. Então, eu acho que o grande lance assim, que as pessoas agarram aqui, não conseguem ver, é que o eixo X e o eixo Y ele continua valendo aqui, passando pela origem. Só que o eixo X ele é paralelo à superfície e o Y é perpendicular à superfície. Pronto, fez aqui, ó. Faz um desenho grande, treina isso umas 5, 6 vezes aí, que vai aprender, cara, não tem erro. Depois de um tempinho aprende, isso aqui fica fixado. E quando eu usei questão de plano inclinado, essa parte achou PY, PX, fica resolvida. Tá bom? Muito bem, muito bem. O Alexandre tinha pedido para falar da regra do polígono. A regra do polígono não é nada mais nada menos do que o enfileiramento de vetores. Você vai enfileirando os vetores. Então, por exemplo, assim, ó, aí já não é decomposição. Né? Decompor o vetor é você de um vetor grandão fazer ficar dois menores. Isso é muito conveniente. Duas maneiras que é muito conveniente, assim, os mais tradicionais. Quando eu tenho um vetor inclinado, eu vou decompor ele para ter um na horizontal e um na vertical, que fica mais fácil de trabalhar com vetores na horizontal e na vertical, ou decompondo o peso. Por que decompondo o peso? Porque o peso aponta para baixo. Só que se o peso estiver no plano inclinado, aí o movimento do objeto, que vai estar aqui nessa região aqui, ó, não está a favor do peso, nem perpendicular ao peso. Então fica muito atrapalhado trabalhar com peso em si. Então a gente decompõe o peso e fica fácil. Por exemplo, se perguntar assim, ó, quem faz esse objeto descer? Vamos supor que não tem atrito. Quem faz o objeto descer não é o peso. É uma parte do peso, é uma componente do peso, no caso é o PX. Então o PX que é responsável para fazer o objeto se movimentar para baixo. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um ângulo de 30 graus, por exemplo. 30 graus. 30 graus, eu quero saber o seguinte, com qual força o objeto desce? Qual é a força que ele faz o objeto descer? Aí eu tenho que pegar o PX. O PX está sem um ângulo. Então, o PX vai ser o seno de 30, sem o ângulo de 30, vezes o peso. Vamos supor que é um objeto de peso de 200 newtons, unidade de força. Então, o PX vai ser o seno de 30, que é igual a meio vezes 200. Então, o peso que faz o objeto descer é de 100 newtons. Pronto. Então, fica mais fácil. Qual que é o valor do normal? A normal é sempre perpendicular à superfície. Está aqui, ó, perpendicular à superfície. Ó. Aqui está a normal. Aqui está a normal. O valor do normal é igual ao PY. Se você encontra o PY, automaticamente você encontrou a normal. Por quê? Porque essas forças aqui são iguais. Porque se uma fosse maior que a outra, estaria descendo para aqui ou subindo. Mas como ele não está nem descendo nem subindo, é porque essa força é igual a essa. Às vezes eu te pedi, você precisa de achar normal. Como você acha normal? Calcula o PY. Como é que calcula o PY? Opa, estou com um ângulo. Então fica o cosseno de 30 vezes 200. Então vai ficar raiz de 3 vezes 100. Pronto. Então o valor do normal é igual a raiz de 3 vezes 100. Igualzinho do jogador de futebol lá que eu fiz. Mesma conta. Entendidos? Prontinho. Agora, a regra do polígono é isso aqui, ó. Regra do polígono. Eu tenho vários vetores, por exemplo. Então, um vetor aqui de
2 metros, tem um outro vetor aqui, eu vou somar com esse outro vetor aqui, ó, de 5 metros, por exemplo, e eu tenho outro vetor aqui, mais, sei lá, 3 metros vertical para baixo, assim. Pronto, tem 3 vetores. Eu vou enfileirando eles. Aí quando eu vou enfileirando eles, eu estou aplicando a regra do polígono. Eu coloco o primeiro, que está aqui. Agora eu pego esse aqui, ó, eu coloco ele aqui. Agora eu pego esse aqui, ó, coloco ele aqui. Pronto, faço isso. Após enfileirar todos os vetores, esse aqui é 2, ele é menor. Após eu enfileirar todos os vetores, pronto, enfileirei eles, ó. O que é enfileirar? Colocar o final de um com o início de outro. O final de um com o início de outro. Ó, quando eu fizer isso, eu vou agora ligar o ponto inicial até o ponto final. Isso aqui, ó. Daqui até aqui. Então, esse aqui, ó, é o meu vetor resultante. É o R resultante. Então, isso é a regra do polígono. É o enfileiramento. Ah, professor, mas como é que eu faço para encontrar um módulo desse? Dessa maneira que eu fiz aqui, não tem como não. Deixa eu ver se tem como. Não, tem como? Não, tem não. Fica um pouco, não. Não vejo maneira de encontrar um módulo. Inventei aqui agora. Aí, quando tiver uma aula de soma de vetores, eu posso fazer ela em breve, mostrando como é que somam tantos de vetores, regra do paralelograma, regra do polígono, aí sim eu posso trazer alguns exemplos, sabe, para a gente treinar aqui, todo mundo junto e misturado. Entendidos? Muito bem, muito bem. Sim, as aulas ficam gravadas, Camila. Ficam gravadas sim, tá bom? Nesse eu vou até editar, né? Porque no início deu uns probleminhas lá, tal, demorou para carregar, mas vai ficar disponível. Ainda hoje, daqui a pouquinho já está disponível. Ô, gente, então, tá bom por hoje, 64 minutos, ó, 1 hora que eu falei, né? Falei que seria uma live entre 50 minutos e 1 hora, então é isso. Quem chegou por último aí, veja essa live que você vai aprender a decompor vetores de vez, assim, você vai ver que é fácil, é tranquilo, não tem segredo. Não tem segredo. Entendidos? Muito bem. Tá com delay, já chega aí. Então, muito obrigado por quem compareceu. Muito obrigado mesmo. Agradecido demais. No início eu achei que essa live não ia dar certo. Que caiu, voltou, ficava carregando. Eu coloquei minha 3G, agora foi. E no finalzinho a galera ficou aí me assistindo. Muito obrigado por quem ficou assistindo aí. Show de bola. Gente, só fortalece para eu estar aqui todo sábado às 10h05. E você que está aí de outra região, comenta com a galera, gente, tá uma live todo sábado, 10h05 da manhã, o cara fala umas coisinhas mó legais de física lá, que a gente entende, facilita muito. Então façam isso, até bom ajudar a divulgar isso aí, esse projeto. Então um beijo para vocês, eu já vou sair daqui para finalizar a live. Pera aí.